E aí, beleza? Rosa na área, como vai você? Tudo jóia? Hoje eu quero falar contigo uma pegada diferente. Eu tava pensando no que falar contigo. Tem tanta coisa pra falar com você, mano. Tanta coisa pra falar contigo. Só que hoje eu decidi falar uma parada sobre sonhos. Eu tava querendo falar. Sabe quando a gente tem tanta coisa pra falar pra um brother? Só que você acaba selecionando um aqui, outro aqui, falando, depois eu falo isso sobre isso. Porque não dá pra falar, às vezes, tudo ao mesmo tempo. E foi do nada, eu tava separando umas paradas aqui, outras aqui pra conversar contigo e do nada eu falei, quer saber? Tira tudo e bora falar sobre sonho. Você sabe qual que é o seu sonho agora nesse momento? Na moral mesmo, na moral mesmo. Você já teve um sonho que às vezes você desistiu? Você já teve um sonho que você pensou que nunca realizaria? Você já teve um tipo de pensamento querendo, caramba, agora ajeitou. Você já teve um certo tipo de pensamento que você olhou pra você mesmo e falou assim, cara, não vale a pena sonhar isso, não vale a pena correr atrás disso, porque eu não vou conseguir. Quando você começa a pensar isso, quando você começa a trocar uma certa ideia negativa contigo, vamos lá, vamos ser bem cético aqui, vamos falar, vamos trocar ideia. Às vezes você se maltrata demais, entendeu? Às vezes você fala mal de você pra você mesmo, sabe? Às vezes você deixa seus pensamentos te sabotarem. Porque assim, a sua consciência, ela é sã, ela é real, ela vê o que é possível fazer, ela vê o que dá pra correr atrás, que às vezes você acha que é muito impossível, mas porra, do nada dá certo. Você tem uma consciência sã, só que os seus pensamentos te sabotam muito. E acaba que faz com que você desista e não acredite em você mesmo. Cara, por que eu tô falando isso contigo? Eu vejo tanta gente falando de sonhos, eu vejo tanta gente correndo atrás de algum propósito e do nada para, velho. Eu mesmo fiz muito isso, sabe? E tem uns projetos que eu tenho que eu tive que dar uma pausa por questão de outros, né? Que teve que ter uma devida atenção 100% aí, que eu tô ainda dando uma atenção 100%. E só que eu não parei, porque eu gosto, eu amo os meus hobbies, sabe? Eu amo demais, é muito top. E quando você vai começando a evoluir, você vai tomando um amor maior, vai se tornando um sonho do nada. Tem essas paradas também. Só que, cara, o ser humano ele é muito fraco de mente às vezes, porque tá tudo indo tão bem, tá tudo tranquilo, tá tudo indo tão de boa, tá fluindo tão beleza, e do nada os pensamentos começam a sabotar. Tipo assim, pô, mano, tá tudo tão perfeito, hein? E então tem tudo pra dar errado, hein? Porque como tá indo perfeito, como tá indo da hora, uma hora tem que dar errado, porque isso é da vida. Olha o que você pensa, cara. O que você pensa não, olha o que a mente vem, né? Trocando ideia contigo. Porque o ser humano, de um tempo pra cá, parou de acreditar um pouco em si, sabe? É muito raro você conversar com um brother mano, qual que é seu sonho? Ah, mano, meu sonho é isso, isso e isso. Tá, beleza. E aí, você já trocou ideia com você mesmo? Você já fez um trajeto do seu sonho? Geralmente as pessoas falam assim, ah, o meu sonho é ser assim, 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 só que ela já tá lá no final. E aí, qual que é o processo? Qual que é, como é que você vai começar? E você tem projetos pro meio, você tem projetos para, você tem um plano B para caso se der alguma coisa errada no meio do caminho, você consertar isso daí, continuar. Ninguém tá tendo, velho. Ninguém tá tendo. E os sonhos ultimamente são muito superficiais. E isso é muito preocupante, porque as pessoas hoje em dia andam muito sem rumo, sem destino. Tá. Elas não estão vivendo hoje, só tá presenciando hoje. Tá muito estranho, cara.
E me preocupa bastante, porque eu perguntei a algumas pessoas, cara, chega em algumas pessoas, eu não sei se eu falei isso em alguns vídeos atrás aí, mas se eu já falei, eu vou repetir. Chega no mínimo umas 5 pessoas e pergunta pra elas assim, mano, não pensa 2 vezes, responde agora, agora, tem que responder agora. Qual que é o seu propósito e por que você tá aqui na Terra? Ela não vai saber te responder no ato. O ser humano tá confuso, cara. O ser humano tá agindo de uma forma tão automática que esqueceu que as coisas boas da vida podem ser conquistadas e que esqueceram que os sonhos delas podem ser... Pode ter recurso para conquistar eles, entendeu? A pessoa tá muito focada no quando, né? Ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver dinheiro, quando eu conquistar isso, não é o quando. Você não tem que pensar o quando, porque a partir do momento que você fala quando eu conquistar, quando eu tiver grana, quando eu tiver um bom carro, quando eu tiver uma boa casa, nunca vai chegar, porque você pensa lá na frente e impossibilita o seu presente de ter um recurso. Então, o que você tem que fazer? Em vez de falar quando, você olha para você mesmo e fala: com os recursos que eu tenho agora no momento, dá para mim começar a fazer isso, para conquistar cada vez mais onde eu quero chegar. Você começa a doutrinar sua mente, entendeu? Você começa a canalizar as suas energias, que o seu cérebro não quer soltar energia, mas você começa a canalizar, porque você começa a achar recurso. Às vezes você tem muito recurso para começar a dar os primeiros passos do seu projeto, hoje eu tô travando pra caramba, né? Aí, assim, às vezes você tem muito recurso para dar seus primeiros passos, para começar a conquistar o, o início do seu projeto, do seu sonho. Mas para isso você tem que viver o processo, cara. O processo é árduo, o processo é difícil. Por isso que são poucos que dominam aí o mercado, por isso que são poucos aí que estão falando sobre a vida que levam e que queimam no coração que quer levar você também. Só que você duvida tanto, você não percebe, mas você tem tanta raiva de muito dinheiro que acaba não acreditando que as pessoas querem te falar a real. E acaba que você fala assim, se a pessoa tá falando nada com nada, já tem o que quer, e começa a falar que a pessoa é herdeira, que a pessoa já nasceu em berço de ouro. Por que eu tô querendo falar isso, cara? Porque toda hora eu escuto isso, cara, toda hora eu escuto. Falo assim, aí, ó, esse cara aí tá gravando esse vídeo aí, assim, mas o cara já tem tudo e não sei o que. Nem sempre, cara, nem sempre. Conheço pessoas que são próximas, que começaram lá de baixo e hoje tá voando, velho. E eu acho muito massa. Não sei você, mas eu aplauso demais, hein? As pessoas que... Eu fico aplaudindo muito, fico muito feliz pelas pessoas que começam a conquistar as paradas, que começam a conquistar os seus sonhos, sabe? É muito bom. Começa a usar seus recursos. Começa a priorizar você mesmo. Começa a priorizar a sua vida. Mano, para de escutar o que as pessoas falam, sabe? Por exemplo, toda hora chegam em mim falando assim: nossa, Rods, puta que pariu. Você tava começando nisso, e do nada você parou pra começar em outra coisa. E depois, cara, a vida é feita de tentar. Você tem que testar, entendeu? E para as pessoas que falam que, Rodolfo fez isso, Rodolfo fez aquilo, parou isso, parou aquilo, não parei, cara. Eu dei uma pausa, porque a gente não sabe do amanhã. A gente não sabe das coisas que acontecem na nossa vida. A gente não sabe nem o porquê de tais coisas e momentos acontecem. Cara, eu nunca pensei que um projeto que eu tô desenvolvendo agora, eu nunca pensei na minha vida que eu ia mexer com isso. E do nada queimou no meu peito, do nada queimou no meu coração, do nada veio isso aí como um propósito. Cara, muito top esse projeto. Mas eu parei de mexer com a tatuagem, parei de mexer com as outras coisas, com a marca de roupa e tudo, mas não parei, eu só dei uma pausa.
Ah, mas já tava no começo, tava legal e tudo mais. Cara, tudo na vida é legal quando você começa, sabe por quê? Porque você recebe um punhado de dopamina barata. Um punhado de gente chega assim, agora vai, que top, show, beleza. Aí você pega e acalenta aquilo ali no seu coração e fica, nossa, que top, eu vou ser foda, porque todo mundo acredita em mim, não sei o que, não sei o que. Não, para. Isso é dopamina barata, igual eu falei em alguns vídeos, igual outras pessoas falam, e é a mais pura verdade. Esse é o problema de você falar, na maioria das vezes, sobre seus projetos. Porque, vou te bater a real, tem pessoas aí que te parabenizam só porque tá na sua frente ali. Porque no dia que você conquistar, ela vai olhar e falar assim, ó, eu apoiei esse cara aí. Ele conquistou porque eu apoiei, falei pra ele ir e tudo mais. É o que mais acontece, cara. Eu não tô julgando ninguém aqui, não tô falando de ninguém, não tô... como é que fala? Fazendo indireta e nem nada. É o que a gente mais vê. Muita gente fala assim, nossa, só eu sei quem tá comigo e tudo mais. Na maioria das vezes você também nem sabe, mano. Às vezes a pessoa que mais fala pra você ir e tudo mais, tal, às vezes nem é isso. Às vezes ela tá dando um patrocínio de dopamina barata pra você ficar cada vez mais quietinho. Que era pra você tá avançando, entendeu? É muito louco tudo isso. Mas resumindo tudo, cara, se você tem um sonho, entra no processo, dá os primeiros passos com os recursos que você tem agora, no momento. Independente se as pessoas vão falar alguma coisa, falar bem ou falar mal. Mano, falar bem, beleza, ótimo. Ótimo. Mas pega esse elogio aí, guarda ele um pouquinho no bolso pra você lembrar depois quando você estiver conquistando realmente. Não joga fora, tá? Mas também não fica comemorando porque ainda você nem alcançou. Porque você tem que comemorar com, com acessos, né? Você tem que comemorar quando você conquista. Quando a parada é bem tangível, quando a parada é palpável, aí você comemora. Para de comemorar antes de começar, tá? Porque elogiar, todo mundo elogia. E é bom receber elogios, com certeza. Mas não se deixe levar por isso, porque o seu cérebro te engana muito. E para as pessoas que duvidam de você e falam para você, tenta te rebaixar, né? Te desanimar. Usa isso como combustível. É para você mesmo. Deixa ninguém ficar falando. Se chegar na pessoa e falar assim, eu vou conquistar, vou te mostrar. Para, cala a boca, não fala isso não. E você só vai atrasar a sua vida. Você vai começar a canalizar a energia de forma errada. Nem vira. Mas usa como combustível. Eu falo até por experiência própria também, porque tem algumas pessoas que falam, por que você largou de fazer isso? Mano, eu não larguei, eu só dei uma pausa, porque chegou alguma coisa do nada na minha vida que virou propósito. A gente nunca sabe do futuro da gente, a gente nunca sabe do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe o que tá acontecendo agora. Se esse projeto entrou na minha vida agora, é porque é pra acontecer. E o mais louco de tudo é que tá dando tudo certo com os recursos que eu tenho. E o mais engraçado é que eu tô usando os recursos que eu tenho agora no momento e tá dando muito certo. Tá vindo coisas, estão vindo resultados dos poucos recursos que eu tenho que são muito maiores do que eles mesmos, sabe? Tipo assim, eu tenho um recurso para fazer isso, né? Mas o mais louco é que eu tenho um recurso para fazer isso, mas tá vindo 3 disso cabendo dentro do meu recurso. Você entendeu? Como assim? Tá vindo bônus no processo. Tá vindo network no processo que eu tô vivendo. Tá vindo pessoas que olharam e falavam assim, nossa, caramba, você tá num projeto massa. Deixa eu te dar um toque assim, 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 porque eu mexo também. Nossa, legal, você tá indo por um lado muito top, mas toma cuidado assim, 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 pra você não tombar desse modelo assim, assim. Usa uma estratégia assim, assim, assim. Olha que legal. Network vale muito mais do que dinheiro. Coloca isso na sua cabeça. Network vale muito mais do que dinheiro. Mas, quando você está correndo atrás de seus sonhos, coloque isso na sua cabeça. Network vale muito mais do que dinheiro, porque tem muitos sonhos que entram na vida da gente que já tem pessoas que conquistaram eles.
E se você se unir com essas pessoas, ou pelo menos trocar ideia, ou pelo menos se aproximar para fazer uma pergunta, cara, se tem uma coisa que as pessoas que já conquistaram os sonhos delas amam falar, é sobre o processo que elas tiveram. Então, se você está nesse mesmo projeto, fez um network com uma pessoa que conquistou o sonho igual o seu, ou então parecido e tudo mais, cara, pergunta, ela vai amar te falar. Só que seja verdadeiro, seja de coração, porque essas pessoas percebem quando você tá indo só por ganância. A maioria, mano, tudo tá pelo propósito, é igual eu. Eu tô muito pelo propósito nesse projeto aí. Logo, logo você vai ver o projeto. Logo, logo você vai ver o projeto. Na descrição embaixo eu sempre deixo o Instagram e tudo mais. Dá uma olhadinha no Instagram lá que você vai entender o processo. E você vai entender também na minha rede social pessoal que eu tive vários processos, né? Que até recente eu dei uma parada num processo para continuar esse. Mas nunca para tudo, só dá uma pausa. É muito top. É muito bom. É sobre isso, né? Tem tanta coisa que eu queria falar sobre sonho com você, só que esse vídeo aí vai virar 30 minutos, 40 minutos, aí já tem 16 minutos. Mas é muito doido, né, cara? Queria estar conversando com você aqui 1 hora aqui, mas vai ficar muito longo o vídeo. Mas se você tá aqui até agora, escutando isso que eu tenho pra falar aí, coisa simples, porém de coração, parabéns, mano. Você é um cara sonhador, você é um cara que tá acreditando em si mesmo, você é um cara que passou por coisas parecidas pelo que eu falei, ou tá passando também, mas continua firme. Continua firme, igualzinho você continuou firme nesses 16 minutos aqui que a gente tá conversando. Continua firme, não para, mano. Se você tem um sonho, alguma coisa assim, quiser compartilhar, compartilhe aqui. Compartilhe aqui nos comentários aqui, que eu vou estar dando uma olhada aí também pra gente trocar ideia, ou então, sei lá, manda no chat lá, manda no direct, alguma coisa do tipo, pra gente trocar ideia. É bom a gente fazer network, é muito bom a gente trocar ideia e tá auxiliando sempre o próximo, né? Eu amo servir ao próximo, é muito bom. Às vezes tem uma parada muito louca que aconteceu comigo, acontece e vai acontecer com certeza, porque a gente é puro de coração nos projetos que a gente tá fazendo com propósito. Às vezes a gente recebe um apoio muito foda de pessoas que estão lá do outro lado. Olha que doido, mano. O mundo é grande e ao mesmo tempo é muito pequeno, né? Isso é louco. Então deixa aí no comentário, ou então me chama no chat lá. Ou então escreve aí no comentário. Eu quero trocar ideia contigo. Aí você vai lá no Instagram, na descrição aí, me chama lá. O meu pessoal lá, o Rodolfo Freitas 1, aí tá o Neuro Royale lá. Eu também mexo nos dois, eu vou ver sua mensagem, qualquer um dos dois. Aí qualquer coisa, se você quiser trocar ideia, chama lá. Que não sei de tudo, mas tudo que eu sei eu posso compartilhar demais com você, porque eu gosto muito eu gosto muito de desafiar meu cérebro, eu gosto muito de pesquisar até coisas que não tá no meu dia a dia, né? Mas é isso aí. Não sei se você olha que eu olhando pra lá e tudo mais, é porque eu gosto de ficar olhando aqui assim. Olha o sol nascendo aí. Gosto de ficar olhando aqui, é bom. Mas é isso aí, beleza? Tamo junto. É nóis.